Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai-te daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do rio Ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Versículo 5. Então Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Tome seu assento. Muito obrigado. Já foi muito bem esclarecido essa noite pelo pastor Joel o fato de que nosso apóstolo não está presente. E compartilho algo do meu coração com vocês essa noite, dizendo que é muita bondade da parte dele, tendo uma equipe tão fantástica quanto há aqui na igreja em Itajaí, como em todo o ministério, ele me dará a oportunidade de ministrar a palavra de Deus essa noite. Pesa ao meu coração a responsabilidade e o compromisso, pois sei para quem estou falando e também sei de quem eu vou falar. Sei que esses encontros de segunda-feira diferem de muitos outros que nós temos, tanto aqui quanto acontecem nas igrejas locais. Particularmente digo que se voltasse ao tempo, eu diria que é como que o povo se reunisse em um lugar para que especificamente uma palavra fosse liberada para dar destino aos demais. Deus, de alguma forma, ainda nos dias de hoje, estabelece algumas pessoas em alguns lugares estratégicos para que, através daquilo que é liberado, de fato, dê rumo, oriente, esclareça propósito e, acima de tudo, como disse agora há pouco, traga destino. Sei da responsabilidade que meu pastor me confia. E é claro que agora há pouco eu estava ali sentado e orando e assistindo toda a cena, como diz o apóstolo Paulo, aliás, como diz o apóstolo Leandro. Muitas vezes nós estávamos reunidos de uma forma muito ingênua, muito inocente, sem pretensão nenhuma, orando e buscando a Deus por uma direção. Tudo isso começou de forma muito singela, de forma muito modesta. E eu entendo hoje, depois de conhecê-lo há pelo menos 18 anos, são 18 anos, disse em uma outra ocasião, e eu acho que é tão válido fazermos um levantamento de relacionamento para entendermos como Deus estabeleceu as coisas há 18 anos atrás, aproximadamente há 18 anos atrás. Deus estabeleceu que eu o servisse. Digo isso com muita alegria, porque ao longo desses 18 anos eu desfrutei de bons momentos. Aprendi boas coisas, lições das quais trago comigo todos os dias e me servem de sustentação
e digo que a experiência dele também me serve de conhecimento para lidar com situações que nós só iremos entender quando nós estivermos diretamente envolvidos com o ministério. Ao longo desses 18 anos, depois que Deus designou para que eu servisse, algumas coisas aconteceram. Como fiz da outra vez, gostaria essa noite de apresentar um dos presentes mais importantes que eu ganhei do apóstolo Leandro. 18 anos o servindo, e só depois que eu entendi, e isso é válido como uma chave para o seu ministério, isso é importantíssimo que eu vou falar, só depois que eu entendi a quem eu deveria servir, então Deus revelou-me as pessoas que iriam me servir. Deus não revela quem vai te servir até que você tenha uma revelação de quem você deva servir. Só quando isso ficou estabelecido, ficou claro no meu coração, o meu lugar em Deus, a minha posição em Deus, o lugar do meu pastor em Deus, a posição dele em Deus, então Deus começou a dar mais clareza àquilo que depois eu iria chamar de ministério. Vitor, por bondade, fique em pé. Um dos rapazes mais bonitos dessa igreja. Se não o mais. Quem fez fio-fio? Faz de novo, que ele merece. Obrigado. Alguns anos atrás, um pouco mais de o apóstolo Leandro, depois de treinar esse rapaz por 5 anos, enviou-o para Pissarras, para poder fazer exatamente aquilo que enquanto eu estava aqui na igreja eu fazia. Aquilo que uma parte da igreja jamais vai entender. Com todo o amor e carinho digo, porque não tem o seu coração totalmente voltado ao serviço. Então, por fim, acaba entendendo e interpretando muito mal algumas cenas. Mas ele está lá. Tão junto a mim, enquanto estava aqui, e ainda de alguma maneira não presente estou, prova de que estou aqui essa noite, servindo. Eu acho que é válido dizer no primeiro momento que o serviço sempre vai atrair servos. O serviço sempre vai atrair servos. E as pessoas só estão dispostas a fazer aquilo que nós já nos colocamos à disposição e estamos fazendo. Deus vai levantar você como referência. E quando você for referência, então Deus vai poder te ungir para fazer a diferença. Antes de que muitas mãos estejam envolvidas na mesma obra, a sua líder terá que estar totalmente voltada a ela. De fato, principalmente no começo, nós inspiramos pouco quando nós falamos. Principalmente aos novos, porque ouvem, mas não viram, e precisam ver, não para crer, mas para aprender. Por isso que foi mais do que necessário Jesus falar de amor, foi preciso que ele morresse. Pois não há como contestar o amor de alguém que morre por outro. Não há prova maior, ele disse, do que morrer por seus amigos. Agora, é importante dizer de que
o que Ele fez para nos inspirar, só atingirá através de nós a plenitude quando nós alinhamos os nossos comportamentos, não apenas palavras, a dele. Nós questionamos o fato de que Pedro negou Jesus, de que Jesus não o abandonou por isso, mas na busca para que não se perdesse aquilo que custou a Jesus 3 anos e meio de vida humana, 3 anos e meio de dedicação diária, 3 anos e meio de ensino, 3 anos e meio de oração, 3 anos e meio de instrução, 3 anos e meio de correção. Jesus vai até onde está o Pedro negão. E depois que ficou claro a Pedro, pois Jesus já havia morrido, agora ressuscitado, então Jesus pode cobrar dele aquilo que Jesus já havia feito por ele. Toda a veemência da cobrança deve ser embanhada em uma vida de exemplo, para que o exercício da liderança não caia em descrédito. Pouco é o que você diz, na maioria das vezes é o que você faz. As pessoas estão olhando se as suas palavras e as suas ações condizem. Jesus agora, depois de morto, com uma atitude em relação ao amor inquestionável, agora ressuscitado, ele pode chegar até Pedro e falar assim: Pedro, tu me amas? Em momento nenhum antes disso, Jesus pondera isso aos seus discípulos. Em momento nenhum antes disso, Jesus pergunta isso aos seus discípulos. Mas depois de tudo feito, depois do exemplo estabelecido, depois que não há dúvida alguma no coração de Pedro, Jesus pode olhar nos olhos de Pedro e falar: Pedro, agora você tem referência, agora você sabe o que é amar, agora você sabe o que custa o amor, agora você sabe o poder do amor, agora você sabe o que o amor faz. Tu me amas? É claro que Pedro vai ser dúbio em relação à sua resposta, porque há 3 anos e meio de caminhada de um homem que não vacilou sequer não um só momento. É claro que Pedro vai hesitar, porque Pedro vem de um mau exemplo de ter negado Jesus. Mas a pergunta de Jesus para Pedro é uma pergunta recorrente para quem agora vai entrar num nível de ministério, para quem vai deixar de ser discípulo e vai se tornar apóstolo, para quem foi discipulado agora vai ser um discipulador. A pergunta de Jesus para Pedro soava mais ou menos dizendo: até aqui, até esse momento, até esse nível, até esse lugar, até esse instante, caminhamos juntos no meu amor. Mas algo a mais, algo além, algo incrível acontecerá se houver amor em ti. Até aqui, Pedro, foi porque o meu coração estava aqui, mas daqui para frente vai exigir o teu coração. Até aqui foi porque eu dei, mas daqui para frente vai exigir com que você dê. É claro que Pedro vai hesitar, porque amar custa caro. E se você decidir amar, eu posso te falar o preço.
vai custar a sua vida. Se você decidir amar, vai custar a sua vida. Se você decidir amar, vai custar a sua vida. Pedro disse: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E Jesus, ao contrário daquilo que nos emociona por simples palavras, Jesus diz assim: se tu me amas, apacenta, ou seja, prova. No reino dos céus, a prova do amor é uma resposta em atitude, não só em palavras. Aqui eu te amo é suficiente. No reino dos céus, a resposta do amor é uma atitude. Por isso diz João 3,16, porque Deus amou o mundo, olha que lindo, de tal maneira. Agora vem a ação por ter amado, vem o preço por ter amado, vem a consequência por ter amado. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O quanto você ama está associado à qualidade que você faz, à quantidade que você dá, o quanto de você vai, o quanto de tempo você tem, o quanto há de dedicação, o quanto há de esforço. Pouco Deus olha para aquilo que falamos e muito Deus observa aquilo que fazemos. Por isso Jesus disse: se tu me amas, cuida. Se tu me amas, apacenta. Se tu me amas, orienta. Se tu me amas, ora. Se tu me amas, oferte. Se tu me amas, busca. E falando de busca, eu estava pensando agora há pouco, já vou ministrar a palavra. Sobre a ação de Deus em fazer com que o maná caísse todos os dias. E em uma porção assim satisfatória, suficiente. Não seria mais fácil um dia sim, um dia não? Não daria menos trabalho? Só que como o maná representa o pão que vem do céu, como o maná representa o alimento, a presença de Deus entre o povo, o Senhor estava dizendo assim: é uma busca diária, todos os dias, que só se empenha em buscar quem realmente está com fome. O quanto há de fome na sua vida essa noite? Porque, irmão, é tolice pensar que hoje não é importante porque eu comi maná ontem. É tolice dispensar a presença e a busca por Deus amanhã porque tem maná hoje. Maná do céu é uma porção diária. Nós lemos um texto essa noite que é muito recorrente, do trajeto daqueles que foram vocacionados por Deus em relação ao ministério. Daqueles que entendem que servir a Deus vai além de simplesmente vir e voltar à igreja. Não estou dizendo que isso não é importante, estou dizendo que há um nível de maturidade na nossa vida. E quando isso acontece, algo dentro de nós desperta como uma inconformação. E uma das principais maneiras em que Deus nutre a nossa vida espiritual com a própria vida dele é através do serviço que nós prestamos. Por isso que quando o diabo quer matar alguém, a primeira coisa que ele faz é começar a minar a capacidade dessa pessoa servir. Quando ela para de servir, a primeira coisa que acontece é um desânimo sobre a vida dela. Porque é recorrente desse crescimento e da maturidade da nossa própria natureza espiritual. Algo pede dentro de nós, desperta dentro de nós. Nós lemos a história de Elias.
E observamos a loucura que esse profeta cometeu em profetizar que não iria chover. E Deus, muito mais louco ainda, respalda a palavra desse homem, nos ensinando de que o que aconteceu aqui é digno de observação, porque é recorrente dos nossos dias, é recorrente da nossa vida. Eu encontrei aqui na história de Elias 3 fases na vida do profeta e 3 tipos específicos de provisão de Deus para cada uma fase. E é importante entender o tipo de fase e o tipo de provisão, porque para cada fase Deus tem uma provisão específica. E quando eu tenho essa capacidade de uma visão mais refinada, então eu entendo como as coisas estão se movendo ao meu favor no mundo espiritual. E não me frustro, esperando receber algumas coisas que foi ou da fase anterior, ou será da fase seguinte. O texto que nós lemos diz o seguinte, que depois que Elias profetizou, houve uma revolta muito grande no coração de Acabe. E este rei intentou tirar a vida de Elias. Para proteger e ensinar esse profeta, Deus dá a ele a primeira palavra, trazendo sobre a vida dele o início da primeira fase. Você vai se identificar, porque o texto em que nós lemos, quando diz: e veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: sai-te daqui, vá para o leste. E a palavra de Deus sobre a vida de Elias é: esconda-se. Esta é a direção, esta é a ordem, esta será a ação de Deus sobre Elias. Deus diz: Elias, esconda-se. Elias faz isso. Elias permanece escondido. E embora fosse um homem escolhido por Deus, já fluindo nesse poder a ponto de profetizar e ser respaldado por Deus, Elias permanece escondido. E a Bíblia diz que nesse tempo, enquanto Elias esteve escondido, ninguém o achou, ninguém o viu. Embora fosse procurado, Elias não foi encontrado. Será que você já passou por isso? De querer ser lembrado e as pessoas não lembraram? De querer ser exposto e você permanecer escondido? Alguns anos atrás eu me fazia a seguinte pergunta, ali na igreja em Pissarras, onde estamos: como pode algo tão extraordinário estar acontecendo e as pessoas dessa cidade não ficam sabendo? Por mais incrível que fosse, tudo o que Deus estava fazendo naquele tempo estava restrito às pessoas que estavam ali dentro. Não havia aquela propagação, aquela divulgação, aquele comentário. Deus estava fazendo, Deus estava atuando, mas nós como igreja estávamos escondidos. Não éramos vistos ainda que gritássemos. Não havia nada que fizéssemos que iria chamar a atenção. Acontece isso com você? Porque nesta fase nós teremos experiências particulares com Deus. É exatamente nesta fase inicial que o Senhor se encarrega de se revelar a nós. Ele vai nos dar experiências pessoais que vão ser importantíssimas para o nosso trajeto dali para frente. O Senhor diz a Elias: Elias, nessa fase de estar escondido, eu tenho 2 tipos específicos de provisão para a sua vida. Primeiro, os corvos vão trazer pão e carne. Segundo, você vai beber da água do rio Querite, do ribeiro Querite. Não há intervenção humana nenhuma. É uma ação direta da parte de Deus.
É Deus de forma sobrenatural, através dos corvos trazendo pão e carne, e é Deus através do natural, fazendo com que Elias tenha água em abundância para lavar as mãos, para tomar banho e matar a sua sede. O que Deus está ensinando para Elias é que Deus se revela como provisão para nós através dessas duas fontes. E Elias deve atentar de forma igual para as duas. Agora, se me permite, às vezes acabamos não entendendo todo o potencial da oportunidade quando Deus entra com provisão, porque ficamos focados demais no sobrenatural, e isso é bom. O rio está correndo aqui do lado. O rio está ali o tempo todo. O rio está ali disponível a qualquer momento. O rio está ali, ao lado de Elias. E por estar ali o tempo todo se torna tão comum, que eu imagino Elias em pé, esperando a hora do corvo vir trazer no seu bico, talvez amarrado num lenço, numa fronha, ali o pão e a carne. Imagina que visão sobrenatural. Lá vem o corvo, na hora certa, no momento certo, trazendo a marmita do profeta. Não deixe o sobrenatural também roubar a visão da ação de Deus através das coisas naturais. Não despreze a ação nenhuma da parte de Deus. E o texto que lemos diz que Elias passa por essa mudança de fase justamente quando o rio Querite seca. O secar do rio Querite traz uma mudança na vida de Elias. Não é quando o corvo para de trazer o pão e a carne, é quando o rio seca. Quando o rio seca, Deus fala com Elias de novo, e deixa eu te dizer algo. Sabe o rio? Era a sua fonte segura. Era a sua provisão constante. Sabe o rio? Era o seu companheiro contínuo. Sabe o rio? O rio era aquele que o atendia em todos os momentos da sua necessidade, o tempo todo. Mas Deus, para levá-lo a um outro nível, simplesmente fecha a torneira e o rio que estava ali o tempo todo seca. Pastor, o que você quer dizer com isso? Na contramão daquilo que parece, Deus, para te levar em um outro nível, em um outro lugar, irá fazer com que algumas fontes sequem na sua vida. Deus, para te levar a um outro nível, a um outro lugar, Deus fará com que algumas fontes seguras sequem na sua vida. E ei, isso não é o fim. Pelo contrário, é apenas uma transição de onde você está, para Deus poder te mover ao lugar que Ele quer que você chegue. Eu preciso profetizar para alguém aqui, porque Deus acabou de falar ao meu coração algo muito louco. As coisas vão passar a melhorar na medida em que elas pioram. As coisas vão passar a melhorar na medida em que elas pioram. Eu vou dizer de novo, as coisas vão passar a melhorar na medida em que elas pioram. Quando o rio seca, a palavra do Senhor vem a Elias. Deus está instruindo, Deus está o ensinando, Deus está mostrando.
1 Reis 17:9, a palavra do Senhor vem a ele e Deus diz assim: levanta-se e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Se primeiro o Senhor disse, esconda-se, no versículo em que lemos, em uma mudança de fase, o Senhor diz, levanta-se. Primeiro é estar escondido, segundo processo é ser levantado por Deus. E junto com a palavra levanta-se, Deus revela a provisão para Elias dessa próxima fase. Ele diz assim, vai para Sarepta, porque lá eu já provi uma mulher viúva para que te sustente. Se na primeira fase não há intervenção humana, na segunda fase há. Agora, para que seja consolidado no coração desse profeta os recursos que Deus tem, Deus escolhe como patrocinador oficial do seu ministério alguém totalmente improvável para isso. Alguém totalmente desprovido de recursos. A ponto de que quando Elias a encontra e depois que ela serve águas a Elias, ela diz assim, quando Elias diz, mulher, dá-me de comer, ela diz, meu senhor, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Elias diz para ela o seguinte, vá, me faça um bolo e traga para mim. Existe algo extraordinário acontecendo aqui, que é importante entendermos quando nós estivermos nessa fase. Primeira coisa, Elias vai observar todo o contexto em que ele está envolvido. A Bíblia diz que não era só essa mulher viúva, mas haviam muitas viúvas em Sareptas por causa da seca. Ei, amado, seja zeloso e cuidadoso ao abrir a boca. Elias agora tem que se deparar com as consequências da sua profecia. Ele olha todo o contexto, por causa da seca, haviam muitas mulheres viúvas. Sabe a segunda coisa? É que Deus vai se manifestar como provedor na vida de Elias. E aproveitando essa oportunidade, Deus vai fazer isso para quebrar o seu orgulho. Por isso Deus vai levantar uma mulher viúva. Elias precisa aprender que orgulho impede o fluxo da provisão. Elias precisa aprender que Deus, como Deus usa quem Ele quer e quem Ele quer usar, Deus condiciona essas pessoas de todo o recurso que é necessário. Aleluia. Por isso ela diz assim, meu senhor, eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Elias diz, vai e faça um bolo. E sabe, o mais interessante que nós vamos aprender recorrentes nessa fase é que Deus como provedor para ministério, Deus como provedor para crente, Deus como provedor para pastor, vai lhe ensinar como Deus faz. Você precisa entender. A Bíblia diz que essa mulher obedece o profeta e vai e faz o bolo. E o profeta, diante dessa mulher, amando de Deus, vai e come o bolo. Depois que ele enche a barriga, ele diz, agora vai na tua casa, dá uma olhada no teu armário, dá uma olhada na tua bolsa, dá uma olhada na tua geladeira, vai na tua casa, dá uma olhada no fogão, vai na tua casa, dá uma olhada na panela, aquilo que estava vazio, aquilo que está seco, agora está brotando, vai lá. A Bíblia diz que ela corre, e ela olha, e a sua despensa, a sua reserva, que não havia nada, agora tem o suficiente.
para que ela repita de novo o que ela fez pela primeira vez, para que a provisão de Deus permaneça de forma contínua e diária na sua vida. Sabe por que ela tem todos os dias? Porque ao longo dos dias ela não abandona as práticas que dá certo, ela descobre um segredo, então ela faz de novo, ela faz outra vez, enquanto ela continua fazendo aquilo que foi um sucesso na sua vida, Deus continua abençoando ela. A fonte não seca, porque ela não abre mão dos princípios que ela recebeu. Não é porque agora tem e está sobrando que ela vai abrir mão. Não é porque deu certo por um tempo que ela vai desistir. Ela é inteligente o suficiente para entender que se Deus atua dessa maneira, então eu tenho que ser contínuo, eu tenho que ser constante, eu tenho que dar continuidade, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que continuar fazendo. Se isso abre as portas de Deus na minha vida, então enquanto eu faço, as portas de Deus ficam abertas. Agora escute. Porque é interessantíssimo, dentro desse aspecto, entender como Deus faz. E embora seja provisão para Elias e provisão para a viúva e filho, Deus espera de cada um tipo específico de reação. Para a mulher, obediência gera provisão. Para a mulher, obediência gera provisão. Ela só tem que obedecer. Sentar e ficar esperando Deus fazer. Obediência gera provisão. É simples. É fé. Mas fé no nível de obedecer. Obediência gera provisão. Sua provisão está associada, eu disse agora, à sua obediência. A única coisa que ela precisa se certificar para que a provisão permaneça em sua casa é obedecendo. Para Elias não. Porque Elias já obedeceu quando Deus disse vai. Elias já obedeceu quando Deus disse fala. Elias já obedeceu quando Deus disse é uma mulher viúva na cidade tal. Se para a mulher obediência gera provisão, na vida de Elias, dependência vai gerar provisão. A dependência vai gerar provisão. Hoje, enquanto eu orava por essa palavra, o Espírito do Senhor disse assim: profetiza para algumas pessoas que precisam e diga a elas que chegou o tempo delas descansarem o braço da carne para poderem ver a minha mão em ação. Dependência gera provisão. E enquanto nós não nos entregamos inteiramente à dependência de Deus, nós não experimentaremos totalmente a provisão de Deus sobre a nossa vida. Sabe, eu me lembro alguns anos atrás, quase 10, estava como missionário no Mato Grosso do Sul. E foi um tempo muito difícil, de muita escassez. Me lembro que chegamos ao ponto de não ter nada. Não sabe quando acaba tudo? Aquele dia que acabou tudo. Eu acho que eu e a esposa e a filhinha lambemos o fundo do pote de farinha e de açúcar. Não tinha nada. Sabe quando acaba o sal em casa? Eu me lembro que eu ajuntei as últimas moedas e fui no supermercado. Eu tinha 23 centavos. Eu andava pelo corredor do mercado me perguntando o que eu poderia comprar para minha esposa e filho para mim comer com 23 centavos. 23 centavos.
Eu me lembro que eu fui até o açougue e perguntei para o açougueiro se ele tinha pelanca, aquela gordura que tira da carne, que eles jogam fora. Eu pensei comigo assim, se tem, se ele me dá um frito, um torresmo muito bom. Ele olhou para mim e disse, não temos. Ele disse, é para o teu cachorro? Eu disse, não, é para a minha panela de pressão mesmo. Nós não temos. Eu lembro que eu fui até o corredor e achei alguma coisa que custava naquela época tipo 19 centavos, que era um macarrão daquele da Turma da Mônica. Eu comprei aquele macarrão e disse, bom, não mata a fome, mas por enquanto serve para a esposa e para a filhinha comer. Eu lembro-me que naquele dia algo suscitou dentro de mim dizendo, não se preocupe. Não se preocupe. Aquele que te trouxe é esse que te sustenta. Eu lembro que eu cheguei em casa, vi uma S10 verde parada na frente de casa e um irmão com a mão na carroceria me esperando, dizendo, pastor, missionário. Estou vindo do Pantanal agora, acabei de matar uma novilha e separei uma parte para você. Irmão de Deus, quando ele abriu a caçamba daquela caminhoneta, que eu vi aqueles pacotes assim de carne moída, aqueles pacotes de bife, de coxão mole, que eu vi aqueles ossos de costela assim gordo na minha frente. Ai, Jesus amado. Eu abracei aquele irmão, eu comecei a chorar, eu falei linguiça, ele disse, o que está acontecendo? Eu falei, estou cheio do Espírito, com essa visão que eu estou tendo agora. Nós só podemos ter experiências extraordinárias quando nós estamos expostos à presença. É por isso que Deus te leva a lugares inusitados, te coloca em momentos de dificuldades, para que Ele, como Deus, possa se revelar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é a sua provisão. Elias está ali, fazendo sabe o quê? Cuidando bem de sua viúva, cuidando bem de sua ovelha, cuidando bem do membro da sua congregação. Isso só serve para nós que somos pastores. A provisão do pastor está associada ao cuidado com as ovelhas. Ovelhas magras, ovelhas sujas, ovelhas doentes, são ovelhas improdutivas. A saúde do rebanho determina o crescimento dele. E quem negligencia isso, infelizmente, sofre. Por isso que há uma preocupação de Elias. Quando a mulher chega chorando para ele, dizendo, meu senhor, eu ofertei tanto, eu ajudei tanto, eu passei por momentos de provação e nunca fui falha no teu ministério, agora o meu filho morreu, o que eu faço? Elias entra em desespero. Porque ali há a aplicação do coração do pastor, aquele momento de fragilidade, porque o que aquela mulher está enfrentando vai além da sua capacidade. Alguns anos atrás, estava num outro lugar, numa ilha de pescadores, ficamos 2 anos, havia 360 e poucas pessoas naquele lugar, e dessas 360 e poucas pessoas, eu me lembro que nós tivemos a alegria de termos um número bem considerável de pessoas salvas. Mas me lembro que logo no começo, quando fui designado para lá, e o apóstolo Leandro já falou a respeito disso, lembro-me que o lugar que foi alugado para ser o salão era uma casa dos prazeres.
Você já entendeu o que era? Uma boate, uma casa noturna. E nós começamos uma igreja, e a minha casa, minha vida era aonde ficavam as bebidas desse salão. Do lado da igreja, banheiro da igreja, o nosso banheiro. E aonde ficavam as bebidas do salão era um espaço muito pequeno. Cabia uma cama de solteiro. Ali não cabia uma cama de casal. Nosso guarda-roupa era um fio, atravessado de canto a canto, assim, por cima da cama. Então ali nós pendurávamos os cabides e a roupa. Muitas noites, eu que sou espaçoso, me lembro de que não sei se a esposa me derrubou ou por se mexer demais eu caí. Passamos pelo menos 1 ano e pouco, juntinhos, não tínhamos filhos nessa época, ali dormindo naquela cama de solteiro. E eu lembro que um dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, missionário, o irmão a quem o senhor tanto ama está com problemas. Eu disse: quem? O irmão Domingos. Espero que você tenha um irmão Domingos na sua vida, porque é essencial para o seu crescimento pessoal. Irmão Domingos era um irmão que tinha problemas mentais. O irmão Domingos era um irmão que tinha uma dificuldade muito grande. O irmão Domingos ia para a igreja de sapato, com um pé de sapato, outro pé de tênis. O irmão Domingo era um irmão que nunca faltava. Eu lembro-me que de um dia que nós pegamos enchente, aquela chuva, todo mundo apavorado, levantando os móveis, todo mundo correndo, e o irmão Domingos lá, com a calça arregaçada no meio da canela, de guarda-chuva, debaixo daquela chuva, todos assim: ô missionário, eu vim para a igreja, que hora que vai começar o culto? Esse era o irmão Domingos. Aí eu disse: o irmão Domingos não está bem. Não sei se ele não tomou os remédios dele, eu sei que ele não está bem. Vou lá na casa do irmão Domingos. Peguei a bicicleta, fui até a casa do irmão Domingos. Quando cheguei na casa do irmão Domingos, o irmão Domingos estava dentro do galinheiro. Dentro do galinheiro. Aquele monte de galinha voando de um lado para o outro. E o irmão Domingos agachado lá dentro daquele galinheiro. Eu parei na frente do galinheiro e disse: ô irmão Domingos, o que você está fazendo aí? O que aconteceu? Ele me chamava, lembrei-me, de irmão pregador. Eu disse: ô irmão pregador. Olha que bonito, irmão pregador. Eu resolvi não ir mais para a igreja, estou triste, estou chateado. Não quero mais, irmão pregador, eu não vou mais. Eu disse: não, irmão Domingos, eu entendi que muita coisa relacionada ao crescimento daquela igreja estava associado ao cuidado com o irmão Domingos. Naqueles dias eu tinha entendido isso, que ele, com toda a sua deficiência, conseguia movimentar um bairro inteiro. Disse: não, irmão Domingos, vamos para a igreja. Não, irmão pregador, não vou mais não, desanimei. Estou tão desanimado que eu não sabia o que eu ia fazer, que eu entrei dentro do galinheiro. Eu disse: irmão Domingos, chega para lá. Por que, irmão pregador? Porque eu vou entrar aí dentro. Irmãos, o galinheiro do irmão Domingos ficava de frente para a rua. O irmão Domingos estava agachado lá, eu com dificuldade entrei, me agachei lá dentro. E nós dois começamos a conversar. Era a galinha que voava de um lado para o outro, fazia cocô na gente. Eu disse: irmão Domingos, está acontecendo, irmão Domingos? Ah, irmão pregador, não vou mais não. Eu disse: eu não sei o que deu. Aquele dia eu acho que em psicologia reversa, eu disse assim: irmão Domingos, quer saber de uma coisa? Vamos desviar nós dois, também não vou mais não. Vamos fazer o seguinte: o irmão não vai, eu também não vou. Disse: não, irmão pregador, mas e o irmão Dedé, e a irmã Ana, e a irmã Clarice, e o irmão Rob, como é que fica? Ah, irmão Domingos, eu não sei, eu estou aqui por causa de você. Se você não for, não vai ter graça. Ah, não, irmão pregador, então se eu for, o senhor não para? Se o senhor for, eu não paro. Ah, não, então vamos sair do galinheiro e vamos voltar para a igreja. Às vezes algumas coisas param na nossa vida porque nós não entendemos o valor que cada indivíduo tem, independente do quem ele é, do que ele possa oferecer, dos recursos que ele traga. Ele é alguém que Jesus morreu, ele é alguém que Jesus escolheu, ele é alguém que Jesus quer salvar.
A missão de Elias por muito tempo foi cuidar da viúva. Foi pregar para a viúva. Foi ensinar a viúva. Foi instruir a viúva. Foi falar das grandezas para a viúva. Vamos começar o culto aqui nessa noite. Ontem, ali em Pissarras, eu estava falando, pastor Joel, pela quantidade de pessoas que tínhamos lá, eu estava dizendo para os irmãos que houveram um culto que tinha mais gente em cima do altar do que sentar lá embaixo. Muitos cultos. Desde o começo tivemos a alegria de termos uma equipe consideravelmente grande, desde o começo, entre aspas, desde um tempo determinado, consideravelmente grande em relação ao Ministério do Louvor. Porque eu descobri o segredo para formar o Ministério do Louvor na minha vida dar certo. Eu descobri o segredo para formar o Ministério do Louvor na igreja. Os primeiros cultos eu canto. Aí depois diz assim, Senhor, se o Senhor não quiser que eu continue cantando, começa a mandar músico. Rapaz, rapidinho começa a chegar os irmãos com instrumento debaixo do braço, com caixa de som. Se o Senhor não quiser que eu canto no outro culto, o Senhor manda músico. Dá certo, irmão. Mas houveram cultos, alguns irmãos desse tempo estão aqui como intercessores essa noite, que lembram que tinha mais gente em cima do altar do que lá embaixo. Mas uma coisa que eu observei nesse processo, nesse tempo, nunca houve um déficit de excelência por esse motivo. Nunca acabamos mais cedo, nunca encerramos um culto, nunca despedimos as pessoas quando vinha 1, 2 jovens. Nunca nos empenhamos menos quando só tinha uma criança no ministério infantil. Deus está ensinando a Elias com um indivíduo, dizendo que indivíduo se cuida um de cada vez. Cuide dela, Elias! Porque o futuro do seu ministério depende do cuidado que você traz sobre a vida das pessoas. Cuide dela! Aprovado em relação ao seu ministério. Há uma terceira fase. 1 Reis 18:1 diz: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deixa eu recapitular. Se primeiro é esconda-se, se segundo é levanta-se, então terceiro é mostra-se. Agora sim, Deus está pronto para mostrar ao mundo a obra-prima que Ele fez na vida de um homem que se colocou inteiramente à sua disposição. Deus agora quer mostrar para Acabe e para todo Israel o que Ele, como Deus, é capaz de fazer com alguém que se coloca sobre as suas mãos. Agora chegou a hora de extravasar, de vazar, de transbordar tudo aquilo que ao longo do tempo e das experiências vieram sobre a vida de Elias, e Elias se encheu disso. Mostra-se. Elias faz, algumas coisas acontecem, adianto para ganharmos tempo. Daqui a pouco nós já vamos orar juntos. Elias manda recado que se ajuntem os profetas de Baal e os profetas de Acera. Se eu não estou equivocado, não 450, mas 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Acera, se reúnem no Monte Carmelo. E é um desafio. O Deus é quem? Mandar bala, mandar fogo sobre o altar. Esse será Deus. A Bíblia diz que Elias dá prioridade, preferência para que os profetas de Baal e Acera façam isso. E eles fazem por um dia inteiro. Eles fazem. Eles clamam. Eles se cortam. Eles se retalham. Eles derramam o seu sangue sobre o altar. Elias está vendo tudo acontecendo e Elias diz: clame mais alto, grite. Talvez ele foi viajar, insista mais um pouco. E ao passar do dia nada acontece. Então Elias diz o seguinte: povo, chegue perto, chega mais, chega junto,
A Bíblia diz que Elias, pedra a pedra, começa a reparar o altar do Senhor. Reparado o altar do Senhor, a Bíblia diz que Elias coloca sobre o altar o sacrifício. Reparado o altar, sacrifício sobre o altar, Elias pede para que tragam água, e muita água. E a água é derramada sobre o altar. Eu muitas vezes me perguntei por quê? Por que água sobre um altar que se esperava que pegasse fogo? Sabe o que eu imagino? Pela escassez de água naqueles dias, aquela era a principal oferta daquilo que se tinha pouco. Estava sendo oferecido a Deus. Mas não só por isso, porque o fogo ia ser do céu, então Elias não precisava se preocupar se o altar estava molhado ou não. Porque só não pegaria fogo se fosse manipulação, se fosse fogo produzido por homem, se fosse fogo feito pelas mãos humanas. Mas o fogo vem de Deus, o fogo vem do céu, então pode molhar. Molha, 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 molha mesmo. Fique de pé para nós encerrarmos juntos. Bacanto e balabachura bacamanarabacai. E emantaiai alaia sorecai. E ela mandraba suibini balabrancheira cantore. Dinaia sou. Drela branda e manala branda e labraia bracantore bacai. Depois que ele se certifica de que o altar está edificado, se certifica de que há sacrifício, se certifica de que foi frustrado toda a possibilidade de manipulação, Elias ora pelo fogo. Existe algumas vezes que nós saímos frustrados por ausência de fogo, porque não se certificamos de que tudo está da maneira que Deus estabeleceu que esteja. Se o altar não estiver reparado, não há fogo. Se não houver sacrifício e oferta sobre o altar, não há fogo. Então depois que o altar está reparado, depois que há sacrifício e oferta, então há uma resposta de Deus em relação à nossa oração. Algumas vezes estamos orando antes de reparar o altar, e Deus não pode responder porque o altar ainda não está adequado à maneira dele. Sabe Deus essa noite, para alguém ou talvez até para alguns, Deus quer voltar a responder com fogo. Deus quer voltar a responder as suas orações com fogo. Mas para isso, essa noite, você precisa consertar o altar. Sabe Deus essa noite? Deus essa noite está te chamando a um conserto, para que haja uma poderosa resposta, um poderoso respaldo da parte dele sobre a sua vida. Rebacanto e balabachura macai. Hey, irala mandrala brande manai. Uou! Elias olha aquela situação e diz ao povo: chegai-vos aqui. Chegai-vos aqui. Elias olha aquela situação e diz: chegai-vos. Vamos consertar o altar? Ei, chegai-vos. Eu quero orar por pessoas essa noite. Vem aqui, filho, fica de pé, para que haja lugar a todos. Eu preciso da ajuda dos intercessores.
Porque altares essa noite aqui, que ao contrário de cinzas que falam de lembranças, serão novamente altares que voltam a arder o fogo do Espírito. Isso, vem pra frente, aperta. E rebacanto iba labacanda arabassora bacai. Era mandar abraço e becantore. Eu quero que você comece a orar agora. Conserte o seu altar, conserte o seu altar. Conserte o seu altar, conserte o seu altar. Os intercessores me ajudem a orar pelas pessoas, por favor. Com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar o ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. E no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. E no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória,
Nós vamos orar juntos. Yarakiamahanto ekiamakanto ibalabashura bakai. Oh. Ei, nós vamos orar juntos. Mas me dá um minuto. Porque se Deus não me lembra, eu não te conto. Aonde está a provisão de Deus na terceira fase da vida de Elias? O Senhor disse: conta para minha igreja. Se na primeira fase a provisão de Deus era os corvos e a água do rio Querite, na segunda fase a provisão de Deus era a viúva, na terceira fase Elias se torna provisão de Deus para Israel. Elias se torna a provisão de Deus para Israel. Todo esse rebuliço, essa logística no mundo espiritual para trazer crescimento para você, é para que você se torne provisão de Deus para uma nação perdida, para um bairro perdido, para uma cidade perdida. Hoje você necessita de provisão, mas amanhã você será a própria provisão de Deus. Você se tornará provisão de Deus para alguém. Ei! Alguém esperando por você, provisão de Deus. Alguém esperando por você, provisão de Deus. Elias agora entende, Elias pode orar. Deus agora o colocou em um lugar de provisão para uma nação. Acha alguém que está perto de você para nós orarmos juntos. Porque a sua oração será: eu quero ser provisão de Deus. 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 Eu quero ser provisão de Deus para alguém. Eu vou sair daqui hoje como provisão de Deus para alguém. Eu vou sair desse lugar hoje como provisão de Deus. Provisão de Deus para a minha igreja. Provisão de Deus para os meus amigos. Provisão de Deus para o meu trabalho. Duniastro delibranto ibrequete profostenei. Junia mandaia mantoribe cantore. Tuninabata sure cantarai. Tuninaias toquedei. Jurideis tunilibri canto ibacai. Ripace contoroia mai. Chorebeca mandara basura bacantore becantoro bacalamai. Iarabasore becantoro bacamaha mandara basura bacai. As pessoas vão passar a te procurar como nunca. As pessoas vão passar a te ligar como nunca. As pessoas vão passar a te solicitar como nunca. Porque vão olhar para você e vão ver que você é a provisão de Deus para a vida delas. Você é a provisão de Deus para a vida delas. Você é a provisão de Deus para a vida delas. Você é a provisão de Deus para a vida delas. Do Yamalamandrele que andarabacamagai. Feche os olhos. Eirachuede que amarrama cantoriba calabacai. Ai meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus. Torialamanda cantorebe que amarrama lamandorebecai. Ai meu Deus. Reamanda ena sorre que terebecai. Não acabou, é só o começo. Calma, calma. Esconda-se agora. Fique escondida, calma. O que está por vir é muito maior de tudo o que aconteceu até aqui, diz o Senhor. Até aqui, só preparação. Partindo daqui, verdade, vida, power, poder. Permaneça. Achou alguém para nós orarmos?
E alamarande. Querido, enquanto nós nos posicionamos para orar, não sei porquê, eu sei que é um encontro de líderes e de pastores. Mas alguém aqui não entregou sua vida para Jesus ainda e quer fazer isso? Levanta sua mão assim rápido comigo. Alguém que ainda não é crente? Nós já vamos orar. Isso, permanece assim, tá bom demais. Porventura, se há alguém que quer entregar sua vida para Jesus, vai que alguém entrou infiltrado essa noite aqui e não quer sair do jeito que entrou. Se há alguém que não é crente, quer entregar sua vida para Jesus, ou está afastado, levante uma das suas mãos, para que alguém vá até aí. Você não precisa nem vir aqui. Alguém vai até aí onde você está, para que ore por você. Se há alguém, levante as mãos. Está acontecendo um despertamento em relação ao dom de profecia. Hoje foi um dia que Deus falou muito comigo em relação à palavra renovo. Deus está renovando pessoas que tinham parado o seu ministério como profetas. Deus está despertando pessoas que estavam paradas, caladas, foram silenciadas quanto ao seu ministério. O Senhor está dizendo: abre a tua boca, fala o que eu te mandei. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Profetiza. Vamos orar, vamos orar, vamos orar.